subseção de Canoas da Ordem dos Advogados do Brasil fez uma vistoria em delegacias da cidade para averiguar a superlotação de presos nas celas. A presidente da OAB Canoas, Eugênia Reichart, está aqui conosco. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite da TV Ubra, uma TV que nós sabemos que tem uma audiência muito importante e pela excelência do trabalho que a TV Ubra vem desenvolvendo na nossa cidade. Bom, muito obrigado pelo elogio. E a primeira pergunta, que todo mundo quer saber, o que foi identificado nessa vistoria da OAB? Bom, Gustavo, a Ordem dos Advogados tem feito vistorias, nós fizemos aqui em Canoas na semana passada, na sexta-feira, mas antes já havia sido feito na cidade de São Leopoldo e Novo Hamburgo, onde lá havia sido detectado pela OAB um número muito grande de presos nas delegacias, que nós sabemos que a delegacia é um local apenas de passagem desses presos. Enquanto eles estão acontecendo ali, estão sendo feitos flagrantes, eles devem ficar nas delegacias. Tão logo terminado esse procedimento, devem ser encaminhados, então, para a rede prisional. Mas, como nós sabemos, a rede prisional está sofrendo, assim, uma superlotação. Isso é um assunto que preocupa muito a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a Ordem havia feito, por notícias que chegaram à entidade, essa vistoria, essa blitz, na cidade de São Leopoldo e de Novo Hamburgo. Lá foi encontrado um número muito expressivo de presos, ali nas delegacias onde ficavam 3, 4, até 5 dias, aguardando vaga no sistema prisional. Quando a Ordem detectou isso, imediatamente oficiou o governador do estado, José Ivo Sartori, avisando dos problemas que estavam acontecendo nas delegacias e já indicando a responsabilização do governador caso acontecesse algum problema. Porque na delegacia de Novo Hamburgo e São Leopoldo, inclusive, ocorrências estavam suspensas por problemas, inclusive, que poderia acontecer para a sociedade. A pessoa ali ia fazer uma ocorrência e poderia, né, num motim, enfim, alguma situação de maior risco, sofrer algum dano. E a própria servidores, enfim, delegados que não estão ali para fazer a guarda desses presos, né? Então, a Ordem fez esse ofício e quando nós fizemos a nossa blitz em Canoas, nós já constatamos a regularidade da situação. No dia que nós fizemos a nossa blitz, não haviam presos. Era sexta-feira, final de tarde, e nós sabemos que ali estão aguardando ainda muitos presos que, no final de tarde, sexta-feira, domingo, sábado, enfim, tem um número de prisões maiores que ocorre. No momento que nós fizemos, não haviam presos. Todos eles já haviam sido encaminhados aos presídios. Então, Canoas, assim, a situação da DPPA aqui de Canoas está muito regular, muito tranquila, o que nos deixou, assim, com bastante tranquilidade. Então, a subseção, assim, fez a parte que era fazer a blitz, era constatar as condições e nos deixou bastante satisfeito saber que, naquele momento, em princípio, não tinha os presos. Sim. Realmente não tinha, porque nós vistoriamos as celas. Mas nós sabemos que antes, né, desse ofício que a Ordem enviou ao governador do estado e antes dessas blitz que aconteceram em São Leopoldo e Novo Hamburgo, havia também superlotação na DPPA de Canoas. Bom, a gente tem relatos, né, recebemos relatos em outras oportunidades de superlotação. E aí, como tu bem disseste, né, a preocupação da população e da sociedade em geral, não só no sentido da ocorrência do BO, quando é Exatamente. feito, né, dessa impossibilidade, mas se há também essa preocupação de, nesses casos que nós recebemos anteriores, e tudo bem que nessa vistoria não se identificado, mas em uma outra situação, situações anteriores, havia relatos de pessoas que foram presas e foram libertadas ou não foram encaminhadas justamente por causa dessa lotação, e aí as pessoas se preocupam porque elas voltam para a rua. Claro. Não, os relatos que nós recebemos foram de pessoas que foram presas e ficaram ali além do período necessário. Ficavam 2, 3, até 4 dias ali, e nós sabemos que a delegacia, por ser um local apenas de passagem, no caso da DPPA de Canoas, não tem ali as mínimas condições de higiene, de alimentação e de guarda daquele preso, né? Então, essa preocupação nós tivemos e ela nos afligiu bastante. Mas não há relato de que eles tenham, né, sido liberados em razão da superlotação. Sim. Não, essa informação não nos chegou. Só a preocupação do que poderia acontecer caso fosse mantida aquela superlotação e não fosse encaminhado para a rede prisional. Agora, essa situação aqui em Canoas, com a inauguração do primeiro módulo da penitenciária, isso
pode aliviar ou não é suficiente? Pode aliviar, só que a penitenciária PECAM 1 em Canoas, ela tem um modelo de gestão que é um pouco diferenciado. E nós temos que ter esse cuidado de manter, assim, fizemos junto com a Comissão de Direitos Humanos da nossa subseção e toda a diretoria da subseção, uma vistoria também no presídio de Canoas, na PECAM 1. E lá, o que nós constatamos? Realmente se trata de um presídio modelo. É um presídio que busca a ressocialização realmente do preso, busca encaminhar o preso para que tenha uma educação, para que ele volte a estudar. Não entra no presídio de Canoas roupas que os familiares tragam, eles recebem uniformes, eles recebem material de higiene e limpeza, eles recebem uniformes tanto para o verão quanto para o inverno, recebem lençóis, recebem toalhas, então assim, e não entra comida também da rua. Então, o que acontece? Esse presídio é um presídio modelo. E nós hoje temos apenas 393 vagas nesse presídio. E ainda não foi liberado os demais módulos, que chegaria a 2.500 detentos. Então, se deve ser feito, e da forma como está sendo feito, né, e se pergunta por que ainda não foi liberado, claro que existe todo um problema estrutural que ainda não está completamente resolvido. Né? Nós sabemos que a SUSEP não tem também agentes penitenciários adequados, até porque na PECAM 1, os agentes penitenciários que já estão no sistema há mais tempo, eles passam por uma reciclagem, né, antes de serem alocados no PECAM 1, ou através de servidores novos. Né? Porque isso também tem que mudar um pouquinho, essa consciência da forma como o preso ali tem que ser tratado. E a gente fala isso, e isso é uma das coisas assim, que mais nos preocupa, porque muitas vezes o que a sociedade ela tem um pouco de rejeição quando a gente fala em preso e acha, olha, como você se preocupa com o preso e não se preocupa com a sociedade? Não, pelo contrário, a preocupação com o preso, ele reflete justamente a nossa preocupação com a sociedade. Sim. Porque nós sabemos que aquele preso, ele vai cumprir a pena dele, ele vai voltar para as ruas. E ele tem que voltar um ser humano um pouco melhor. E hoje, o que acontece no presídio central é uma escola do crime. Eles saem ainda mais violentos, mais aprimorados e pertencendo a uma facção. Porque hoje, no presídio central, as facções dominam o presídio central. A senhora concorda? A gente já teve um debate recente aqui, tivemos um debate recente com o Dr. Roque Ziegel, que representa a parte de Direitos Humanos da OAB, e também com um funcionário da SUSEP, que não me recordo o nome agora, mas daqui a pouco vem. E ele usou uma expressão que me chamou muita atenção, a franquia do crime. Se está se estabelecendo, a partir da ausência do Estado, com necessidades básicas, a franquia do crime. Ou seja, eles já saem de lá, né, com uma marca criminosa a qual eles são cooptados. Né? E com uma dívida com as facções. Sim. Porque o preso, quando ingressa hoje no sistema prisional, no presídio central em específico, né, ele tem que pertencer a alguma facção. Até porque ele tem que ser cuidado pela facção, ele tem que fazer essa opção dele. E quando ele sai, e quando então é um preso que é um preso provisório, é um preso que ele cumpriu a pena, ele é um preso puro, como se diz, porque na PECAM 1 só vem os presos puros. Sim. Eles fazem a seleção, não vem o preso que é vinculado a nenhuma facção. E exatamente para manter essa distinção que hoje existe de recuperação do preso na PECAM 1. O preso puro, ele sai com uma dívida com a facção. Sim. E essa dívida ele tem que cumprir quando ele sai. Perfeito. Então, ele já sai dali sem condições de voltar à sociedade ressocializado. Ele já sai com uma dívida com a facção que ele vai ter que pagar. Porque senão ele vai ser, sim, ele vai sofrer a sentença da facção se ele não cumprir a dívida, se ele não pagar aquela pena que foi... Né, durante o período que ele esteve ali, que foi criada. Bom, para ser justo, né, Robson, né, por favor, me ajudem, é da Mapergs, né? É o Robson, por favor? Robson Saraiva da Cunha, que fez diretor da Mapergs, que fez essa declaração. Exatamente. Bom, para a gente fechar a nossa conversa, a gente tenta apontar alguma solução, alternativas, a partir da sua experiência, doutora. A gente vê setores da sociedade pedindo endurecimento de penas, né? Inclusive a possibilidade, até se discutiu, da redução da maioridade penal, né? O que aumentaria o volume de presos. Exatamente. Como isso pode se dar na situação em que vivemos? Existe alternativa para isso? Outros presídios modelo, tornozeleiras eletrônicas, penas alternativas? Isso pode ser pensado? Seria
uma solução, uma das soluções? Esse problema que hoje nós vivemos no sistema prisional, ele nos aflige muito porque nós não vemos a um curto prazo uma solução para que isso aconteça. Até porque a sociedade tem que ter essa conscientização, as cidades têm que ter essa conscientização de que é necessário, sim, que cada cidade tenha ali o seu presídio. Assim como tem as escolas, tem o hospital, as UPAs, tem que ter o seu presídio para, sim, acolher os seus presos, para que eles não precisem vir para uma penitenciária de alta segurança, para um presídio central e ali eles serem acolhidos pelas facções criminosas. Mas enquanto isso não acontece, enquanto de fato isso não acontece, eu acho que nós temos que cobrar do governo do estado um projeto. Aqui a gente não fala mais em políticas sociais, em políticas públicas, que esse termo parece que já está tão batido e a gente não consegue sair do mesmo lugar. Mas nós estamos cobrando, a ordem está cobrando do governo do estado um projeto de segurança pública, que passa, sim, pelo sistema prisional, porque é importantíssimo que tenha esse projeto de segurança pública para que nós possamos avançar na segurança pública do cidadão na rua. Porque hoje os nossos filhos estão na rua, eles estão convivendo, né, com filhos de preso, com presos que não saíram ressocializados. Bom, nós vivemos aí uma insegurança no dia a dia. Né? E uma questão de saúde também, porque hoje no Presídio Central nós temos uma população carcerária grande e quase 70%, Gustavo, isso nos assusta muito, sim, de tuberculosos. Nós sabemos que hoje frequentam as galerias do Presídio Central familiares, filhos, crianças, né, que estão em contato com aquelas pessoas que estão sofrendo desse mal, que é a tuberculose. E tão logo eles saem de lá, eles tomam as ruas. Sim. Então, a questão da segurança, ela vai muito além. Ela atinge a própria saúde do cidadão. Então, isso, a sociedade tem que ter esse olhar diferenciado. Eu acho que a pena alternativa, sim, a tornozeleira eletrônica, mas como eu disse, um projeto, né, que seja realmente eficaz, de tornozeleiras eletrônicas, penas alternativas. O preso que vem do interior, ele não pode acessar o presídio central. Desculpa lhe interromper, mas é bom o nosso telespectador ter noção, porque às vezes a gente tem várias entrevistas e passam batidas algumas ideias, e essa ideia, doutora, vem ao encontro, não de encontro, mas vem ao encontro do que o Robson, diretor da MAPEGS, tinha dito também, de que quando tu retira o preso do interior, fica muito mais fácil de reinserir ele na sociedade, na medida em que ele está na sua comunidade. Exatamente. E não vem ao presídio central, e sim, na medida que ele sai do presídio, está de volta em circulação dos familiares daquelas pessoas que estão próximas. E uma outra preocupação nossa também é que o preso, com a superlotação do presídio central, da penitenciária de Charqueadas, da penitenciária de Jacuí, o que está acontecendo? Se tem uma tendência de levar o preso dessas penitenciárias de segurança para o interior. Sim. E aí nós estamos levando a facção para o interior. Aí vem a franquia do crime. Aí vem a franquia do crime. Que ele tinha citado. Porque aquele apenado que pertence a uma facção, ele vai sair, e isso acontece muito em toda a rede penitenciária. O preso, ele cumpriu a pena, ele tomou a liberdade, ele sai na rua. Normalmente já entrou no sistema que ele está em liberdade, ele já não ganha as próximas alimentações. Mas ele ainda não está na rua, ele continua encarcerado. Sim. Até ele sair na rua, ele provavelmente já não tomou o café, já não almoçou, já não jantou e ele não tem horário para sair. Às vezes ele é colocado em liberdade às 2 da manhã, às 3 da manhã. E ele está... E a recíproca é verdadeira, tanto para o do interior que vem para a capital, quanto da capital que vai para o interior. Ele sai com a roupa do corpo e sem nem dinheiro para pagar a passagem dele para retornar para a sua família. O que acontece? Ele está com fome, ele não tem dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai praticar o crime. Exatamente. Bom, doutora Eugênia Reichard, presidente da OAB aqui em Canoas, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado pelas explicações e a gente pode ter agora um breve raio-x do que realmente está acontecendo. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito a atenção de vocês e eu acho que essa janela que vocês abrem para nós é bem importante para que a população tenha um pouco mais de conhecimento das nossas preocupações e sim, não só com os presos, mas principalmente com toda a sociedade. Muito obrigado pelo elogio.